Olá, olá, signo de Escorpião, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Despertar da Consciência para mais uma leitura e as previsões para o seu mês de abril. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e se você já me acompanha, é um prazer ter sempre você aqui comigo. Na descrição tem presente bônus para vocês, totalmente gratuito, não deixe de acessar. E também tem um pouquinho do meu trabalho e meu contato, caso deseje um atendimento individual, tá? A leitura de hoje é uma mandala com todas as áreas da vida e as perspectivas para o seu mês de abril, orientações e tudo aquilo que a espiritualidade precisar te entregar. Então, respira fundo, vai pensando no seu momento de vida atual, as situações que você está passando, as respostas que você está buscando nesse momento. E eu peço licença para a espiritualidade, para poder acessar o campo e a energia do signo de Escorpião. Que eu possa ser um canal de bênção a cada irmão e a todas as egrégoras que aqui se conectarem, precisando traduzir e passar o recado a cada um de seus filhos, no exato momento em que aqui chegarem, precisando ouvir aquilo que aqui será dito. Optá Cigana da Estrada, que a senhora esteja aqui comigo à frente nessa leitura. Escorpião, antes de entrar necessariamente na leitura, tem algum recado muito importante, muito sério que eu preciso passar. Talvez vai ser para uma única pessoa que vai chegar no vídeo, mas o recado precisa ser entregue. Porque eu fiquei escutando muito alto, muito forte no meu ouvido. Você não está se lembrando de quem é você. Você está entregando o seu poder na mão de outras pessoas, principalmente no que envolve a sua vida amorosa, entregando a sua vida na mão dos outros e se fudendo. Essa é a verdade. Meu Deus. A bronca tá vindo muito forte, gente. Muito forte. Porque no começo, aqui veio cartas maravilhosas, mas eu tava com muita falta de ar. A sensação que eu tenho é de grito, de briga, de enforcamento. É você que às vezes pede caminho para a espiritualidade te ajuda e você vai lá e volta atrás em alguma decisão, em alguma questão, com alguém que te machucou, com alguém que te feriu. Eu sinto que está muito forte no campo amoroso, mas adapta para a sua realidade. Às vezes é aquela amizade que você já viu que é falsa, é aquele local de trabalho que você já viu que deve sair de lá, é aquele cliente que você não deve atender nunca mais na sua vida, mas você insiste em adoecer entregando a sua vida na mão de outra pessoa. Porque o caminho de cá, ele tá muito ruim. Você tem uma espiritualidade muito forte. Mas eu sinto que às vezes você esquece quem é você. Entrega seu poder de mão beijada na mão dos outros assim, ó. Deixa os outros fazer de marionete. E ainda mais cigana na mesa. Mas tem uma energia tão forte aqui que eu acho que se você, a vontade da entidade é te dar um leque no meio da sua cara, gente. Não sei pra quem esse recado pega o que é seu, porque não é meu isso aqui não, que fique pra você aí, viu? Mas agora, que eu tô mais calminha, voltando apenas pra leitura de vocês numa forma geral, o recado já tá entregue. Quem precisava já ouviu o puxão de orelha aqui? Ufa, gente, na hora que eu acabo de falar esses recados que são assim, mas eu sinto um alívio tão grande no meu corpo. O campo espiritual de vocês, ele vem de uma capacidade de atração muito forte, um magnetismo muito forte. Essas três primeiras áreas aqui é a sua tríade, corpo, mente e espírito. Então, quando eu falo do espiritual, eu tô falando sobre a sua energia. Você tem um poder de magnetizar muito forte, de atrair o que você deseja. Mas eu sinto que você não está usando isso da melhor forma possível, porque as outras áreas aqui, elas estão deixando a desejar, principalmente dinheiro, trabalho e amor aqui. Mas você tem um extremo potencial para isso, só não está usando. E aqui também vai entrar no geral para todo mundo aqui, tá? Eu sinto que vocês estão esquecendo quem vocês são. Você está esquecendo do seu potencial. Quantas vezes você não fica se silenciando? Quantas vezes você evita brigas? Não é brigar literalmente, mas quantas vezes você evita discussões para não ter que expor o seu ponto de vista? Vocês estão com uma energia muito forte de brilho, de magnetismo, de poder pessoal, e eu sinto que vocês até tentam apagar esse brilho de vocês, mas tá difícil. Existe um poder muito forte aqui, mas exige você aprender a lidar também com o seu próprio poder, com a sua atração.
era pra vocês estarem mais ou menos assim, ó. Sabe quando você tá em sintonia tão grande com o universo que você pensa numa coisa e ela acontece? Poxa, eu pensei numa pessoa, ela me ligou. Poxa, eu falei, eu tô dando exemplos, tá, gente? Nossa, eu preciso de R$ 200 pra pagar tal conta. Do nada, acontece alguma coisa, esses 200 chegam na sua mão. Era para as coisas estarem acontecendo assim, ó. Você pensa, ela acontece. Pensa, ela acontece. Pensa, ela acontece. Só que parece que ao invés de pensar as coisas boas, a solução, um negócio resolvendo a sua vida, você tá pensando muita desgraça. Essa é a verdade. Gente, eu não sou de falar palavrão. Eu não sou de fazer tanta coisa assim. Que leitura surreal, hein? Porque quando eu olho aqui, principalmente no trabalho, parece que você tá pensando só besteira, tá pensando só coisa errada, tá pensando só na negatividade, no problema, na conta. Observa mais o que se passa na sua cabeça. As palavras que você tá falando, o que você tá atraindo pra sua vida. Porque quando eu falo que você tá com grande poder de magnetismo, isso também envolve as coisas negativas. Porque às vezes você tá falando mais coisa. Eu não vou dar conta, esse mês vai ficar no vermelho, esse mês eu não vou dar conta. Esse mês eu tô sofrendo muito, esse mês vai ser difícil. Se você continua falando só coisas assim, você só vai atrair mais disso. Eu sinto que é aqui que vocês estão pecando muito. Não gosto desse termo pecando, me envolve muito outra cultura. Mas me envolve, é aqui que vocês estão errando tanto. Muda a mentalidade de vocês, porque aqui, gente, tem um poder absurdo. Eu acho que vocês não têm noção de 1% do poder que vocês carregam. 1% do que eu tô vendo aqui de vocês. E aí vocês ficam se auto-sabotando o tempo todo. Só pensa coisa errada, só pensa besteira. Fica se entregando pra quem não deve. Na hora que você se olhar no espelho e se enxergar na sua grandeza, nas coisas que você já alcançou, nas coisas que você já conquistou, você não aceita mais comer migalha na mão dos outros. Mas parece que a migalha da mão dos outros tá muito gostosa. Você tá gostando de ficar ali no problema, gente. O que tá acontecendo com vocês? Rapaz, eu não sei quem tá conectado aqui, não. Alguém que tá precisando levar um esporro, não. Mas tem alguém que tava precisando levar um esporrozinho aqui, hein? O campo da saúde de vocês. A parte estética corporal, eu sinto que tá indo muito bem. Sabe assim, vocês no autocuidado, mas cuidado só com a mente naquilo que você não enxerga. Por exemplo, às vezes você tem uma palestra, um evento, algo importante no que envolve te trazer oportunidades aqui no trabalho. Aí do nada nesse dia eu tô com enxaqueca. Aí do nada nesse dia que seria importante de uma entrevista de emprego, acontece um acidente. Tem algumas coisas assim que envolvem a sua saúde, podendo te tentar pelo menos burlar algum resultado no que envolve financeiro aqui. Sabe quando, nossa, logo hoje que eu tinha uma coisa muito importante, eu fiquei rouco, tive dor de cabeça, indisposição, travei a coluna. Alguma coisa nesse sentido que tenta te travar, mas aqui tem a carta do sol. Então, assim, eu vejo uma grande capacidade de vocês de falar, não, beleza, eu tô com dor de cabeça, mas eu aguento ir. E quando chega lá, as coisas fluem maravilhosamente. Porque eu sinto que tá muito ligada aqui no campo do trabalho, essa questão pra vocês aqui, tá? Do mais, se não é muito isso, essa questão específica para você, vem falando muito do você aprender a se valorizar, a se cuidar, se priorizar na vida. Se você não tiver na sua rotina, no seu dia, pelo menos 15, 30, uma hora do seu dia para você se cuidar, desculpa, mas você precisa rever muito a sua vida. Precisa rever muito as suas prioridades e naquilo que você está colocando valor. Porque se você não estiver bem, você não tem como fazer nenhuma outra função da vida. E aí pode ser uma caminhada na rua, pode ser exercício em casa que você vai achar aqui no YouTube. O que não falta é isso. Eu mesma adoro fazer as aulas de yoga que tem aqui no YouTube. Porque os horários que teria da minha cidade para ir presencial não são compatíveis com meus horários. Então eu faço online. Então não tem desculpa. E você não vai estar num mês muito favorável para ficar dando desculpas. Eu vejo você burlando tudo isso e alcançando o resultado que você deseja. E eu sinto que essa frase aqui tá reverberando em outras áreas também, tá? Opa! Campo da família. Existe um deixar para trás uma certa expectativa irreal. É como se você aqui agora começou a
você identifica uma situação na sua vida que já não faz mais sentido para você e você consegue deixar para trás uma idealização para encontrar a verdadeira felicidade. Do que envolve, eu sinto que é muito focado em relacionamento, ou pelo menos as relações, o amor, as trocas, tanto amorosas como o trabalho, você com você mesmo. Vem muito aqui sobre... Deixa eu trazer um exemplo aqui mais prático, peraí. Para algumas pessoas, por exemplo, talvez você idealizou que aquela famosa frase, casou tem que ser para sempre. Ah, porque não pode separar. Talvez você veio de uma crença assim. Só que você quer separar, não tá feliz aqui, e aí você se separa e encontra a verdadeira felicidade no sentido de agora eu estou liberta, porque eu senti muito essa energia de relacionamentos muito problemáticos no começo aqui. Então, se for para você, pega esse exemplo. Talvez você tá num relacionamento e você idealizou o príncipe ou a princesa perfeita. Aquela vida de faz de conta que você escutava da Disney. Ah, porque quando eu crescer eu quero casar, eu quero ter meus filhos, eu quero ficar em casa cuidando dos filhos. E de alguma forma a sua vida, de alguma maneira, não é compatível com essa vida que você idealizou. Não quer dizer que ela seja melhor ou pior, mas parece que há uma quebra da expectativa que vai te trazer muita felicidade. Então, eu vou dar um exemplo bem superficial aqui, tá? Pega só o exemplo aqui. Talvez você idealizou que você queria casar, ficar em casa cuidando dos filhos, ser a esposa troféu. Não sei porque que tá vindo esse termo na minha cabeça que eu nem uso. E aí, do nada, hoje, para você ter um padrão de vida melhor, talvez você não consiga ficar em casa cuidando dos filhos. Aconteceu alguma situação, talvez você está separando, talvez você já foi separada, tem alguma quebra de expectativa. Só que ao invés de se lamentar porque não foi como você esperava, existe muito mais realização em você olhar para como a vida está agora, para como as condições que você tem hoje. E, por exemplo, talvez, poxa, eu não vivo a vida que antes eu pensava, mas eu sou muito realizada no trabalho, como mulher, como pessoa, eu consigo trazer um padrão de vida melhor, eu tenho tempo de qualidade, entende? Tem alguma questão no que envolve maternidade para algumas pessoas aqui, quebra de expectativa e propósito. E parece que eu não tô achando as palavras certas e talvez o jeito que você vai ouvir vai gerar um ranço de... Escuta de coração aberto, tá? Eu já tô até vendo as pessoas virando os olhos na hora que eu tô falando isso aqui. Aprenda a amar aquilo que você tem hoje, independente do que te faltou lá atrás. Independente das ausências, independente da falta, do vazio, da carência, do que foi, daquilo que você não teve. Aprenda a amar a vida com tudo que você tem hoje. E você só tem tudo que é hoje, você só é quem é hoje, exatamente porque te aconteceu algumas situações. Uma coisa que eu coloquei na outra plataforma um tempo atrás é que às vezes você pode ter passado por muitas dores, muitas perdas na vida, mas essas perdas te moldou para ser quem é hoje. E você só consegue se amar se você aprender a amar também as suas partes machucadas, tá? Nossa, até respirei agora. Campo do amor para quem está em um relacionamento. Gente, não tá legal. Mais quando eu olho o social aqui. Uma vontade de ir embora, de terminar, um relacionamento conturbado, problemático para muita gente aqui, tá? Para muitos aqui vai estar encerrando um ciclo para começar alguma coisa melhor aqui, uma nova fase na sua vida. Se esse não é seu contexto, né? Se não é isso, existe muita dor e muito sofrimento dentro do relacionamento. Então, ou você vai ter que achar abertura no relacionamento para conversar sobre as coisas que estão te afligindo, olhar para tudo aquilo que você está engolindo, que não tá legal dentro da relação. Alguma forma de curar esse relacionamento, se é que é possível curar esse 3 de espadas aqui, para que vocês comecem a se relacionar de uma nova forma. Acho pouco provável, de verdade, eu sinto que pelo menos as pessoas que aqui vão se conectar estão para terminar um relacionamento que pode ter passado por certos abusos aqui. Mas, como eu disse, pega pra você só o que é pra você, tá? É leitura coletiva. Pra quem tá solteiro, gente, eu sinto que vocês criaram uma barreira muito grande, principalmente quando eu olho o campo social, para as pessoas não chegarem até vocês. Vocês estão machucados, assim, ainda não superaram alguma coisa do passado. Sabe, uma ferida que tá sangrando ainda. Nem foi feita a cicatrização dessa ferida. Então, assim,
o que tem a trazer aqui existe possibilidade para pessoas boas chegarem, mas eu sinto que vocês barram isso, porque vocês estão olhando para as pessoas com os olhos de alguém do passado e não para olhar quem verdadeiramente está hoje na sua vida ou para quem chega hoje da sua vida. Embora tenha um as de ouros aqui que poderia mostrar começos, quando eu olho aqui o social, as pessoas que estão chegando para vocês, eu diria que para que você possa viver algo melhor, mais leve, saudável, primeiro olha para o que está doendo, ressignifica o passado, dê tempo ao tempo, não tenha pressa para se relacionar, não. Tem feridas que precisam de mais tempo para cicatrizar. É igual você tá meio gripado, você vai lá, você tá com uma febre hoje, você toma uma dipirona. Só que aí se a febre não melhorar, você procura um médico e vê uma questão, entende? Eu sinto que a ferida de vocês está muito forte ainda. Vai ter que ser, sei lá, um antibiótico de 15 dias para tomar. Não é só um remedinho e uma gripezinha que você vai tomar, um remedinho para febre, entende? Vai exigir um pouquinho mais de tempo você curar as marcas que alguém do passado deixou em você aqui. Campo do dinheiro começa péssimo. Péssimo. Do trabalho também não tá do melhor. Vamos lá. Cuidado com gastos muito inesperados agora no mês de abril, tá? Coisas que quebram, que estragam, gastos inesperados. Pode acontecer, principalmente com o meio de locomoção, tá? Me vem muito essa questão aqui. Cuidado com isso. Tenha muita cautela ao gastar nesse mês de abril. Todos os aspectos. Só compre o que precisar, veja o que você pode economizar, pensar no médio e longo prazo, porque para você alcançar sonhos maiores que você tem, você vai precisar de mais estrutura. Então, sei lá, se você, por exemplo, sonha numa viagem internacional que vai te custar 50 mil reais, talvez seja o momento de você passar 1 ou 2 anos economizando em fast food, por exemplo, para você ter mais formas de juntar e realizar esse sonho. Entende onde eu quero chegar? Se você às vezes quer o sonho da casa própria, talvez você vai precisar abdicar de algumas outras coisas. Tem alguma coisa assim que você precisa segurar muito dinheiro agora em abril, tá? E eu vejo algumas pessoas de alguma maneira que estão um pouco presas na vida por depender de outras pessoas. E é como se você estivesse pagando um preço muito alto por não ter a sua própria autonomia, de alguma maneira, tá? Pega pra você só o que é seu aqui. O recado tá entregue pra quem precisa. Campo do trabalho, ele vem te pedindo um pouquinho mais de pausa, reflexão, introspecção. O que você gosta? O que você quer fazer? Para onde você quer chegar? Como que você quer estar daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 5 anos? Quais são os seus sonhos? Sabe, tem pessoa que pode ser mandada embora de trabalho. Me vem uma sensação um pouco assim, cuidado ao voltar do trabalho, cuidado com perigos noturnos, com assaltos. Se você tem estabelecimento, tem alguma coisa aqui que, pelo menos para alguém, cuidado com assaltos. Então, assim, câmeras, o que você puder cuidar, cuidado para... Checa muito assim questão de gás para não ter incêndio, alguma coisa nesse sentido que envolve perigo de perder alguma coisa que é importante, que é valiosa, tá? Alguns cuidados maiores se você é empresário nesse quesito, ou se você tem emprego, alguns cuidados assim, porque pode ser mandado embora, mas também acho que vem muita coisa aqui para melhor, tá? Não vejo só catástrofe, não. Mas eu falo assim, vem algum tipo de gasto no que envolve empresas para algumas pessoas. Alguma manutenção, algum check-up, algum cuidado nesse sentido, tá? É como se, por exemplo, talvez se você perde seu emprego, você fica desnorteado, pensando no dinheiro, o que tem. É alguma coisa que pode vir para te trazer algum benefício. Não é para todo mundo também essa parte. Assim, principalmente se você trabalha para alguém e perdeu o emprego. Tem alguma coisa aqui nesse sentido que pode trazer uma boa oportunidade, principalmente de começar de forma independente, tá? Muito favorável para essas pessoas. Eu não gosto de leitura que só traz a coisa ruim, mas é que de verdade não deu para fugir. Eu preciso falar dessas coisas aqui. Não é para todo mundo, eu sei, às vezes é para uma única pessoa, adapta para o seu contexto e é claro que eu sempre falo aqui, gente, reforça cuidados. Então, por exemplo, poxa, não é para mim, não senti ressoante, mas será que eu não consigo checar a janela
antes de ir embora do meu trabalho, porque às vezes você deixa uma janela aberta, isso aconteceu já comigo, tá? Num outro consultório que eu tinha. Deixei a janela aberta, choveu uma tempestade, molhou todos os meus móveis e estragou algumas coisas que eu perdi. Então, assim, entende? Alguns tipos de cuidados que você pode ter para evitar algum prejuízo. É nesse sentido que eu quero trazer. Eu sinto que, às vezes, eu falei de uma forma muito alarmante, embora para algumas pessoas é muito alarmante mesmo, mas não é para você pegar esse lado muito negativo da coisa, não, tá? Mas fique muito atenta para evitar prejuízos. Acho que assim a gente resume bem para todo mundo, tá? Campo social. Eu sinto boas possibilidades que chegam para você, mas eu sinto você barrando as coisas. Às vezes você quer um resultado na sua vida, você quer crescer, quer expandir, quer, sei lá, começar uma coisa nova, um curso. Opa, ainda tinha mais uma carta aqui que estava grudada. Gente, eu vou considerar ela. Olha aqui que eu tô falando para vocês, o 8 de ouros. Vocês querem considerar um curso, alguma coisa que vai envolver o seu crescimento, mas eu sinto que às vezes você tem medo de crescer. Por exemplo, talvez você veio de uma... A palavra que tá me vindo é periferia, tá, gente? Não vou tentar mascarar, não. O que tá vindo é isso, eu tenho que falar com todas as palavras. Não quero ofender nem atacar ninguém. Mas talvez você veio de uma periferia e tenha a possibilidade de abrir um negócio em um bairro nobre, por exemplo. Só que às vezes você fica pensando, eu não sou digno, não sou merecedor, não vou ter público, não sei o que tem, e fica criando problemas aonde não existem pra você. E adapta pra sua realidade, porque às vezes eu tô vendo literalmente assim, como se fosse cidade do Rio, uma cidade grande, tá? Mas adapta no mínimo contexto. Às vezes, eu vou te dar o meu exemplo aqui, tá? Eu moro numa cidade pequena do estado de Minas Gerais. Se eu fosse depender do meu ganha-pão vir de atendimentos na minha cidade, eu não tava trabalhando com isso aqui, eu tava passando fome, essa é a verdade, tá? Minha cidade tem 100 mil habitantes. Basicamente, quase ninguém aqui da minha cidade me conhece. Mas o que eu atendo do mundo inteiro não tem cabimento, tá? Então, assim, eu atendo, inclusive, muito mais Europa, eu atendo muito Rio de Janeiro, São Paulo, cidades grandes. E às vezes você tá pensando que, eu tenho que ir meu trabalho, eu vou vender só na minha cidade. Coloca a boca pro mundo te ouvir. Porque quando você parar de criar barreiras que estão te atrapalhando a crescer, os resultados que você almeja vão chegar. Mas é como se você precisasse abrir mais seus horizontes. Se divulga, se exponha mais, fale mais, vá atrás dos seus sonhos, independente ele de qual seja. Mas não se limite a um ambiente pequeno, porque aqui é o campo social. Então, em todos os contextos, é como se você estivesse se limitando. Me vem a sensação de gente que se refere a si mesmo como algo pequeno. Vou dar um exemplo do que eu falei para uma seguidora uma vez. Ela estava para começar a abrir a loja dela. E eu falei pra assim, nem sei que ela falava isso, né? Falei, olha, nunca se refira ao seu... Porque ela ia fazer como uma segunda fonte de renda. Falei, nunca se refira ao seu espaço como uma lojinha, ao termo lojinha. Se veja já com uma possibilidade de daqui a alguns anos fazer uma franquia do produto que você está começando a vender agora, se necessário. Tem alguma coisa sobre você estar diminuindo ou desmerecendo algo seu. Seja a sua história, um produto, um serviço, um conhecimento, uma qualidade, o que for. Você está se limitando muito a algo pequeno e é hora de você alcançar novos horizontes a partir das trocas com o mundo, com as pessoas, tá? Acredito que aqui também eu falei tudo. Carta síntese, conselho geral aqui para vocês. Gente, se chegou até aqui, eu sei que a leitura não foi fácil. Teve gente aqui que precisava ouvir isso aqui, não sei quem é. Se chegou para você, já comenta aqui, por favor. Carta síntese, conselho geral, o Rei de Copas. O Rei de Copas, aqui ele tá me vindo muito forte a energia de mentor espiritual. Da espiritualidade ao seu lado aqui, te fortalecendo muito para renovar a sua vida. Mas para renovar, vai desmoronar. Vai desmoronar aquilo que você não quer. A sua segurança, a sua estabilidade. Eu vejo muito forte o trabalho de Exu na vida de vocês aqui para te tirar do caos. Mas para te tirar, vai te arrancar tudo que era confortável antes. Para você nunca duvidar de você. E eu sinto que vocês estavam duvidando. Quem é você se tirar as coisas que você tem hoje? O que sobra? Quem é você se você não falar a sua área de trabalho? Quem é você sem um relacionamento, sem filhos? Quem é você?
A espiritualidade vai vir muito fortemente no seu mês de abril, tá? Para te lembrar quem é você. A força que habita dentro de você, que você está esquecendo, que você está apagando aos poucos. Mais do que isso, o seu verdadeiro olhar para algo maior, para um divino, não no sentido Deus geral da coisa, mas você encontrar aquilo que faz sentido para você. Não mais viver uma vida no automático, sabe? Aquela vida robótica, mas de você ver o divino em tudo que você faz. No ar que respira, no olho que você abre quando acorda. Você ver o agir do divino em cada passo do seu caminhar. Em cada caminho, em cada curva que você virou, você vai perceber o agir do divino no seu caminho, da espiritualidade te guiando. E quando você tem clareza e fé que independente de que rua você vire, que medo você possa carregar dentro de você, essa fé estando forte dentro de você, você não teme nada. Nada. Mas eu sinto que a espiritualidade vai vir tremendo o seu chão para te voltar a lembrar quem é você. E que você nunca mais duvide da força que tem. Ou tchau, cigana. Acredito que era isso que eu tinha para entregar para vocês. Sei que não foi uma leitura fácil, mas se ficou até o final, eu agradeço muito. Não esquece de deixar curtido e comentário. Um beijo e até a próxima.